eu não sabia, falei, será que vai aparecer alguém nessa missa das 8? Tá bom, estou surpreso e contente que vocês tenham vindo. E se as pessoas soubessem o que a igreja tem para oferecer para elas hoje, teria gente pendurada aqui nessas travessas e teria apinhado todo mundo ali. Não tem problema. Quem sabe pelas redes sociais, essa palavra vai chegar também a outros irmãos. Mas, irmãos, eu espero que, como falou a primeira leitura, do servo sofredor, o Senhor abriu-me os ouvidos. Eu espero que o Senhor, o Espírito Santo, abra os nossos ouvidos para que a gente possa entender o mistério da cruz. O mistério da cruz, da nossa vida, todos temos a cruz. E o mistério da cruz de Cristo. Porque a igreja anuncia Cristo crucificado e ressuscitado. Mas para ressuscitar, teve que passar pela cruz. E nós também não ressuscitaremos, não viveremos uma vida nova, alegre, livres do pecado, livres da morte. Não viveremos se primeiro não aprendermos a entrar na cruz. Isso é um mistério. Cristo falou, Pai, eu te louvo, te agradeço, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos cristãos. Esse é um segredo que hoje o Senhor, que ama a cada um de vocês, a cada um de nós, quer nos revelar o sentido do sofrimento, o sentido da cruz. A cruz é tudo aquilo que nos faz sofrer. A cruz é tudo aquilo que nos limita. A cruz é tudo aquilo que faz com que eu veja que eu não sou Deus, que eu não tenho o domínio, nem da minha vida, nem da vida dos outros. A cruz é o lugar que Deus marcou para se encontrar comigo e com você. A cruz é aquilo que me faz olhar para o alto, porque eu sozinho não consigo. Então, eu espero, irmãos, que hoje Deus ilumine as nossas cruzes e seja essa palavra uma boa notícia, uma notícia alegre, maravilhosa. Bom, esse servo sofredor, ele começa dizendo, o Senhor abriu-me os ouvidos. Essa expressão significa, o Senhor me fez entender, o Senhor me fez compreender. O quê? Porque ele fala, por isso não resisti, nem voltei atrás. Ofereci minhas costas aos que me batiam, o rosto aos que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Ele enfrentou muita humilhação, muita perseguição, muito sofrimento. Mas por que ele pôde enfrentar? Por que ele pôs o seu rosto duro como uma pedra? Porque o Senhor Deus é o meu auxiliador, é o que me ajuda. Porque a meu lado está quem me justifica. Ter os ouvidos abertos significa acreditar que Deus me ama, que Deus me ajuda naquilo que eu não posso, que Deus providencia. Lembra do Abraão, quando ele foi subir o Monte Moriá? O Isaac tinha lenha, o Abraão tinha o fogo, a faca, e o Isaac pergunta, pai, aqui está a lenha, o fogo, a faca, tudo para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E o Abraão diz, Deus providenciará, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. E o cordeiro era o Isaac. E a tradição judaica diz que quando ele chegou lá em cima, o Isaac teria dito, ata-me, pai, me amarra forte, para que eu não resista,
e o sacrifício seja invalidado, porque só servia um sacrifício onde a vítima, o cordeiro, era manso, não dava patada, não se rebelava e se deixava oferecer como uma coisa santa a Deus. Pois bem, irmãos, esse Isaque é Jesus Cristo, que se deixou pregar na cruz como um cordeiro manso, porque o jeito que Deus escolheu para salvar a mim, a você, a humanidade, foi a cruz. Pedro se escandaliza quando Jesus, naquela enquete que Jesus fez, o povo não entendeu, pensou que Jesus fosse João Batista, Elias, um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Esse trecho do Evangelho é de uma importância única no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem duas partes. A primeira parte, até o capítulo 8 desse trecho, é tentar responder a pergunta: quem é Jesus? Aqui Pedro vai responder: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Salvador, que nós estamos esperando há 2000 anos. Pois bem, a segunda parte do Evangelho, Cristo vai mostrando o caminho da cruz e termina com outra profissão de fé. Na cruz, o centurião diz: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Não só o Cristo, o Messias, mas o Filho de Deus. Esse é o Evangelho de Marcos. Pois bem, Pedro, teoricamente, acerta: tu és o Messias, tu és o Cristo. E Jesus imediatamente proíbe de falar que ele é o Messias. Por que Jesus proibiu? No Evangelho de Marcos tem esse chamado segredo messiânico, porque as pessoas esperavam um Messias político, um guerreiro que os libertasse do poder dos romanos, que cobravam impostos caríssimos, que dominavam uma nação que se sabia: nós somos o povo de Deus, essa terra é santa, o Senhor nos deu essa terra, e esses estrangeiros vêm aqui, nos dominam e nos oprimem. Esperavam um Messias que viesse salvá-los através do poder, da força, das armas e tudo. Jesus falou: tá bom, você acertou quem sou eu, mas agora eu vou dizer como que eu serei Messias, como que eu serei o Cristo. E diz: o Filho do Homem vai sofrer muito, vai para Jerusalém, sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Quando Pedro escutou aquilo, não gostou daquela conversa, porque ele pensava, e todos os judeus pensavam, no Messias glorioso, no Messias que fizesse sucesso, e Jesus fazia milagres, multiplicava os pães, Jesus era o cara, né? E de repente ele vem falar de sofrer muito, de ser rejeitado, de ser morto. Não, essa conversa não está boa. Pegou Jesus pelo braço, levou para um canto e falou: Senhor, aqui não fala, só fala que repreendeu a Jesus. De repente, Pedro se sentiu mestre de Jesus. Como nós, muitas vezes, na nossa vida, parece que é uma atitude ridícula, mas muitas vezes nós somos ridículos, irmãos, e queremos ensinar para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. E dizemos para Deus: o Senhor fez tudo errado. Eu não merecia, né? Porque as pessoas pensam que a cruz é um castigo, é uma desgraça. Que mal que eu fiz a Deus para merecer isso? Não, você merece muito mais, não merece só isso. Mas não é um castigo, não é uma desgraça. É o que você necessita, o que eu necessito para quebrar o meu orgulho e para experimentar o amor de Deus na minha vida. Bom, Jesus fala para Pedro, Jesus repreende a Pedro, vendo os outros 11, e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas pensas como os homens.
Esse afasta-te de mim quer dizer, põe-te no teu lugar. Você é discípulo, teu lugar é atrás de mim, seguindo a mim. Ou você quer que eu te siga? Porque muitos de nós também, irmãos, gostaríamos que Deus fizesse a nossa vontade, viesse atrás de nós. Não, meu caro, você é discípulo, você vai atrás das pegadas de Cristo. Ele não tem que ir atrás de mim. Sou eu. Quando eu quero instrumentalizar Deus para fazer a minha vontade, eu me torno Satanás, que significa adversário. Adversário de Deus. Tu não pensas como Deus. Você sabe como é que Deus pensa? Seria interessante conhecer como é que Deus pensa. Como é que eu vou conhecer o pensamento de Deus, o que Deus deseja, o que Deus gosta, o que Deus ama, o que Deus... Olhem para essa cruz. É assim que Deus pensa. Você quer conhecer a Deus, o Deus verdadeiro? Olha para Cristo crucificado. É assim que Deus pensa. O amor absoluto pelo pecador, que sou eu, que é você. Assim Deus pensa. Agora, a gente pode... São Paulo dizia... São Tiago, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Sabe qual é a obra da fé? Como é que eu sei se eu tenho fé ou se eu não tenho fé? Se eu tenho o Espírito Santo ou se eu não tenho o Espírito Santo? Se eu me encontrei com Cristo ou não me encontrei com Cristo? Se eu sou capaz de entrar na cruz, na minha cruz, se eu assumo a minha cruz, a minha realidade. Essa é a grande obra. E eu entro na cruz se eu estiver convencido de que Deus me ama. Porque se eu achar que Deus é um monstro, que quer me destruir, que esqueceu de mim, que não quer saber... Eu nunca vou entrar na cruz. Eu vou fugir da cruz, como Pedro queria fugir. E como nós fugimos tantas vezes. E quando a gente foge da cruz, a gente peca e morre. Quando a gente entra na cruz, a gente experimenta que a gente vive, que Deus aparece, nos ajuda e que a morte não tem mais poder sobre nós. Isso que o servo experimentou. Esse servo sofredor que foi tão humilhado, Deus o ressuscitou. Cristo não ficou na cruz. A cruz não é o fim, é um meio. Também na tua vida, na minha vida, a cruz é um meio necessário para que eu experimente Deus. Irmãos, olhem a vida dos santos. Quantos santos começaram a se converter a partir de uma cruz? São Francisco de Assis, que tinha planos de ser um grande cavaleiro e vencer muitas batalhas naquele romantismo do século XIII ali, e vai para a batalha e volta doente no hospital e percebe que tudo aquilo era uma ilusão. A partir daquela doença, daquele sofrimento, começa um processo de conversão. São Camilo de Leles, que revolucionou o sistema hospitalar. Depois de uma vida de beberrão, de jogador, ele se converte ouvindo uma pregação de um franciscano, começa a se converter, quer ser franciscano, não aceitam porque ele tinha uma doença no pé, na perna, que não sarava. E a partir daquela doença ele vai se tratar no hospital, que era um depósito de doentes, e essa ferida nunca sarou. Mas Deus tinha para ele o carisma, a missão de revolucionar o sistema de saúde hospitalar. Bendita cruz que levou ele a descobrir, a fazer um bem imenso. Os camilianos hoje espalhados pelo mundo fazem um trabalho nos hospitais, nas universidades de medicina maravilhoso.
Quantos? Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, era um mercenário que lutava para quem pagava mais. Um dia leva um tiro na perna e vai para o hospital também, né? E gostava de livros de cavalaria, aquelas coisas, e só tinha livro A Vida dos Santos. E começa a ler, e começa a sentir uma coisa diferente, e começa a dizer, por que eu não posso fazer essa experiência que esses homens fizeram? E a partir da cruz, a partir do sofrimento. E se você olhar a tua vida, a minha vida, o que nos levou a buscar o Senhor? O que nos levou a desejar a salvação? Porque, irmãos, Deus só pode salvar quem deseja, quem quer, quem tem necessidade. E é a cruz que nos faz sentir necessidade de Deus, da salvação. Bendita cruz! E a cruz é, às vezes, um pacote. Eu, uma vez, escutei essa imagem e gostei muito. Deus, às vezes, nos dá um presente precioso, mas num embrulho bastante feinho. Pensa uma caixa de sapato revestida de jornal, um negócio assim meio mal embrulhado, e você fala, nossa, o que é isso? E o Senhor fala, abre, não fica olhando a aparência, abre. E você abre, tem um diamante de não sei quantos quilates lá dentro, preciosíssimo, dentro de um embrulho horrível. Agora, o demônio faz o contrário, te dá um pacote cheiroso, papel celofane, uma fita azul, linda, um negócio, e você vai afoito naquele pacote e abre, e dentro tem aqueles... Lembra quando a gente era pequeno, comprava no barzinho, aquela balinha que vinha com anelzinho de lata, que você punha, né? E isso, algo que não vale nada, que é completa inutilidade, mas o pacote é muito bonito. O pecado sempre é atraente, parece que vai me realizar, parece que eu vou ser feliz, eu entro de cabeça e experimento que eu fui enganado. Por isso, irmãos, espero que Deus nos dê sabedoria para não desprezarmos as nossas cruzes. Tem a cruz do casamento, tem a cruz dos celibatários, tem a cruz da paternidade, da maternidade, né? Tem a cruz no trabalho, tem a cruz em todo lugar, na nossa vida está cheia da cruz. Mas a maravilha da palavra de hoje, de Jesus, que ele fala, chamou a multidão com os discípulos, ou seja, é para todos. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo, porque o pior inimigo nosso, o que nos impede de abraçar a nossa cruz, é a idolatria do meu eu. Todos nós incensamos, todo dia, o nosso eu. O que eu penso, o que eu quero, o que eu acho que é verdade. Nós incensamos, nós idolatramos o nosso eu. E é o nosso pior inimigo. É aquilo que não me deixa amar o outro, que não me deixa aceitar o outro, que não me deixa perdoar o outro, que não me deixa pedir perdão para o outro. O orgulho do meu eu. É aquilo que não me faz compreender os caminhos de Deus, porque a idolatria do eu é o contrário. Isso aqui é total doação, é total perdão, é total amor, é total entrega. E a idolatria do eu nos fecha, nos faz egoístas, nos faz orgulhosos, julgadores de Deus e de todo mundo. É o contrário. Por isso, alguém quer vir atrás de mim, quer me seguir, primeiro, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Eu aprendi ontem que esse verbo tomar não é um tomar resignado, não é a submissão porque não tem outro jeito, porque a gente pode carregar a nossa cruz murmurando, reclamando, pensando mal de Deus, triste, mas esse tomar é um ato positivo de quem abraça a sua cruz, de quem assume a sua realidade,
e saboreia nela o amor de Deus. Irmãos, isso não é ser masoquista. O cristão não é um masoquista, é alguém que gosta de sofrer. Não! Mas eu tomo a cruz porque eu estou convencido de que Deus me ama, que Ele é meu Pai, que Ele não vai me deixar sozinho, que Ele entra comigo naquela realidade. Parece que aquilo vai me destruir, mas não me destrói. Conheço uma família que o segundo filho veio com um problema de autismo, essa coisa, e se assustaram no começo, uma coisa nova, uma doença difícil, né? Mas que maravilha, o trabalho que Deus fez com esse casal, como que eles amadureceram, como que a doença dessa filha os ajudou a amadurecer, porque Deus os ajudou a não se escandalizarem da cruz, e a poderem cuidar daquela criança, e estão se especializando nisso e ajudando outras famílias. Então, irmãos, Deus é sábio e tira daquilo que parece mal, tira o bem para nós. Tomar a sua cruz e siga-me, me siga, porque eu só tenho capacidade de abraçar minha cruz se eu estiver unido a Cristo, se eu estiver absorvendo a palavra de Cristo, se eu estiver invocando a Cristo. O salmo de resposta de hoje é maravilhoso, 114. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Na cruz você é obrigado a gritar a Deus: Senhor, me ajuda. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida. Pronto, esse é o homem humilde, esse é o homem que está entrando pela porta estreita da salvação, que é a cruz. Hoje tinha o Salmo da manhã que falava: esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Só os humildes acreditam que na cruz encontram a vida e a salvação. E o que acontece, irmãos, com quem assume a sua cruz, com quem na cruz bendiz a Deus? Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Eu bendigo a Deus porque quando, na minha adolescência, quando fiz as catequeses do caminho neocatecumenal, tem uma etapa em que a gente é iluminado quanto à cruz. E eu me escandalizava de ser pobre, de ser magro, eu era magérrimo, de ser tímido e de ter um pai que gostava de uma pinguinha. Era um homem excelente, mas tinha essa fraqueza. E como me ajudou poder ver que aquilo que Deus permitia era para o meu bem, é porque eu era um orgulhoso, ainda sou, mas era mais. Eu precisava daqueles problemas, daqueles sofrimentos pequenos, né, que não eram grandes, para que eu experimentasse a Deus. Então, irmãos, então, de repente, aquelas cruzes que faziam você se sentir complexado, você murmurar e querer ser diferente, e, de repente, opa, minha vida é boa, minha vida está cheia do amor de Deus. Essas coisas que pareciam não servir para nada, são boas. Deus as permite porque me ama. De repente, acaba o escândalo da cruz. E eu posso bendizer a Deus na minha história. Eu vou terminar com uma historinha, um midrash, é um conto judaico muito bonito, e que eu acho que tem tudo a ver com a cruz. O rei Davi, um dia, estava meio à toa, e começou a filosofar. E pensou: Senhor, o Senhor é tão inteligente, tão sábio, como é que o Senhor foi fazer as aranhas? Para que serve uma aranha caranguejeira? Aquele bicho peludo, feio, repelente. Senhor, onde é que o Senhor estava com a cabeça? E deixou essa pergunta assim no ar. Pois bem, um dia, o rei Davi estava fugindo do rei Saul, que estava com 1000 homens atrás dele, perseguindo para matá-lo. E chegaram numa região cheia de grutas. E o Davi
logo, entrou numa gruta e uma aranha fechou a porta da gruta com uma teia, rapidamente. Fechou aquela porta. O rei Saul chegou com o exército inteiro e falou, bom, o Davi se escondeu numa dessas. Bom, essa aqui não, porque está fechada. Vamos nas outras. Foram numa, noutra, 100 grutas, nada de rei Davi, foram embora. O Davi, num canto da gruta, com taquicardia, percebeu, Senhor, eu sou uma besta quadrada. Hoje, aquele bichinho que eu falei que o Senhor não sabia por que o Senhor tinha criado, aquela coisinha repelente, inútil, salvou a minha vida. E diz que ele saiu e deu um beijo na aranha. Tá bom, esse detalhe pode deixar para lá. Mas o fato, irmãos, é que talvez, que bom se um dia eu descobrir que aquilo que eu pensava que não servia para nada, que parecia uma estupidez de Deus na minha vida, salvou a minha vida. Essa é a cruz, que hoje espero o Senhor ilumine e possamos nessa Eucaristia dar graças. Paulo descobriu o mistério da cruz. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por isso eu me glorio nas minhas debilidades, nas minhas angústias por causa de Cristo, nos meus problemas, porque quando eu sou fraco, aí que aparece a força de Deus na minha vida. Esse é o segredo. Por isso que na aclamação ao Evangelho, eu de nada me glorio a não ser da cruz de Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Tá bom, irmãos? Então vamos receber Jesus, esse Messias, que quando você diz, estendendo a mão, amém, o corpo de Cristo, você diz amém, Cristo entra na tua cruz e vem carregá-la junto com você. E o milagre é que essa cruz, que sozinho você não aguenta, te pesa tanto, com Cristo ela fica leve e suave, porque Ele a carrega junto com você. Então, descansa, alegra-te, bendiz a Deus, deixa Ele te ajudar. Não seja orgulhoso ou orgulhosa de querer levar tudo na força, no esforço. É a graça de Deus que te ajuda a você carregar a tua cruz, com humildade, e experimentar cada dia que a cruz não te mata, não te destrói. Entra nela, apoiado em Cristo, e você vai ver que você vive, você sai do outro lado vivo e feliz, dizendo, Deus existe, Ele não me abandonou, Ele me ajudou, Ele me salvou. Tá bom?